E qual a sua opinião, Bruno, sobre a vinda do Ancelotti? Cara, a CBF anunciou, né, oficialmente o Ancelotti como o novo treinador, né? Então, assim, algo que a gente tinha essa expectativa há muito tempo, né? A gente tinha essa informação aí nos bastidores, rolando direto, né? A gente falava, tá esperando o Ancelotti, tá esperando o Ancelotti, e a seleção brasileira insistiu tanto na contratação dele que uma hora conseguiu, né? Agora que o Ancelotti teve aí uma temporada muito ruim no Real Madrid, o time não conquista nenhum título na temporada, nos clássicos também, que é algo que pesa muito para para Real Madrid e Barcelona. Jogou 4 vezes contra o Barça e perdeu as 4. Caiu precocemente na Champions League, perdeu o final de Copa do Rei, tá a 7 pontos atrás do Barcelona em La Liga, então é um ano decepcionante do Real Madrid. E aí acho que chega naquele ponto de saturação do Carlo Ancelotti. E aí ele acaba é, acertando aí com a seleção brasileira, né, para essa sequência. Vai ganhar uma bolada também aqui na seleção brasileira, mas que creio que o Ancelotti, né, o Roberto também falou aqui, né, bom dia Bruno, e agora a seleção brasileira com o Carlo Ancelotti. Acho que o, o é um treinador que ele chega meio que pra botar moral, botar ordem, tá ligado? Sabe? Porque assim, a gente via muitos treinadores às vezes chegando na seleção brasileira de mãos atadas, né? Tem muito jogador que eu acho que tem muita moral e pouco treinador com cacife para bancar a saída de alguns jogadores que não estão tão bem assim, né? E claro que é um treinador inteligente, já mostrou isso no Real Madrid, um treinador que sabe o que fazer, um treinador que tem casca, né, que conhece campeonatos importantes, que sabe lidar com grandes jogadores. O cara treinou o Real Madrid, foi super vitorioso, né, no Real Madrid. Então, acho que ele tem tudo para ter uma boa passagem. É, acho que falar de Hexa, né, se falar de Hexa é algo que a vinda do Ancelotti talvez até anime um pouco mais o Brasil, porque a gente devia. Velho, se fosse do jeito que tava com o Dorival, seria a Copa do Mundo que eu iria menos esperançoso para conquistar, tá ligado? 2026. Mas enfim, acho que com a chegada agora do Ancelotti, isso dá um respiro melhor, a gente começa a vislumbrar algo mais concreto, né? Um trabalho com mais expectativa, né? Desde 2002, cara, todas as Copas do Mundo, todas as que eu assisti, né? A primeira Copa que eu assisti mesmo era 2002, eu tinha 8 anos. Então foi a Copa que a gente viu o título da seleção brasileira. Aí em 2006, 2010, 14, 18 e 22, a gente em todos esses anos a gente ia para a Copa com esperança de ganhar. Sempre tinha algo que a gente se apegava a essa esperança de ganhar. E do jeito que tava, a gente tinha uma seleção que eu, sinceramente, não tinha expectativa alguma de conquistar o Hexa em 2026. A chegada do Ancelotti muda um pouco o patamar, certo? Da seleção brasileira em nível de disputa, tá? Então, acho que foi um acerto aí também da CBF, um acerto que demorou para acontecer, porque o Ancelotti, ele simplesmente não tinha como primeira opção a seleção brasileira. A primeira opção dele era o Real Madrid, né? E ele estava lá no Real Madrid, estava bem e não queria sair. E a CBF insistiu, insistiu, insistiu. E, assim, mostrou que a CBF se arrastou atrás do Ancelotti, né? Mas, enfim, agora a gente vai ver se ele realmente consegue, em uma seleção, ser o treinador vitorioso que ele foi em clubes. Lembrando, é muito diferente você treinar um clube do que treinar uma seleção. São situações diferentes, porque num clube você pode ir ao mercado para buscar jogadores que têm a característica que você precisa para implementar o seu estilo de jogo.
Numa seleção, você tem que trabalhar com o que tem. Você tem que saber pegar os melhores e saber adaptar o seu jogo aos melhores jogadores que você tem naquela seleção. Não adianta você pegar jogadores de característica, de algum tipo de característica, se aqueles jogadores não vão entregar o nível técnico que uma seleção exige, certo? Então você tem que saber também mudar a sua formatação de jogo. Né? Então, assim, muitos dos treinadores que chegaram na seleção brasileira não conseguiam fazer isso e eu espero que o Ancelotti consiga. Sinceramente, a chegada dele meio que reativa um pouco das minhas expectativas em relação a conquistas da seleção brasileira, tá? Vamos ver como é que ele reage, né, velho? Mas pra mim, foi uma grande contratação, tá? Show de bola.